Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, vamos consagrar o Senhor essa sexta-feira, a sexta-feira abençoada do Senhor, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o santo e precioso nome de Jesus. Tem palavra de Deus para o nosso coração. Hoje é um dia em que o Senhor fala de decisões, amém? Hoje é um dia que o Senhor fala para você tomar cuidado. Tome cuidado com os seus impulsos. Não haja no impulso, no calor das emoções. Espere a poeira baixar. Né? Essa é a minha forma de falar. Espere o barro secar. Quando você sai, às vezes na rua, e você pisa em algo que acaba sujando todo o seu sapato, e você, por exemplo, se for um barro mesmo, principalmente se for barro, e você chegar em casa com aquele barro fresco e querer tirar aquela sujeira na hora, ao invés de você limpar só o solado, você vai acabar sujando o solado, você vai acabar sujando toda a extensão daquele sapato. Porém, se você tiver um pouquinho mais de paciência e você pegar aquele calçado que caiu na lama, né? Você pisou na lama, você pisou no barro, né? A expressão aqui é o barro, e você levar e deixar ele lá quietinho um dia ou dois, e depois que você pegar aquele calçado e você bater ele forte, toda aquela extensão, todo aquele barro, aquela casca, ela vai sair e o solado vai ficar limpinho. Então, é uma forma que a gente fala de esperar o barro secar. Não haja no calor das emoções. Ore primeiro, aprenda a orar, aprenda a esperar, aprenda a descansar. Decida hoje não ser escravo dos seus impulsos. Tá aqui uma pessoa que fala com vocês que já foi muito impulsiva. E hoje eu não sou uma pessoa impulsiva e também não sou uma pessoa indecisa. Eu sou uma pessoa determinada. Eu tenho determinação em esperar o barro secar. Eu tenho determinação em começar algo e concluir. Eu tenho hoje, ao longo de muitas das vezes que eu agi no impulso e que eu percebi a consequência de tudo isso, né? O resultado de tudo isso, eu aprendi a não agir mais no impulso. Provérbios 16, 32. Hoje nós vamos trilhar um pouquinho dentro do livro de Provérbios, falar um pouquinho dentro do livro de Provérbios, porque é um livro que fala de muita advertência, né? E o Senhor está falando sobre advertência nessa sexta-feira. Decida não ser escravo dos seus impulsos, porque todas as vezes que você age no impulso, você cai no mesmo laço, né? São coisas repetitivas. Você já fez aquilo antes, você já viu no que deu, e você vai fazer de novo? Você vai cair no mesmo laço de novo? O Senhor te pergunta hoje, nessa sexta-feira, de novo, você vai ser reincidente do mesmo erro? Sabe por que o Senhor chama Davi homem segundo o seu coração? Porque Davi não foi reincidente de pecado algum. Davi ele foi o homem que mais pecou, mas o pecado dele era único. Ele pecava hoje, ele percebia que aquilo era errado, ele não caía mais naquilo. Então ele não agia no impulso. Davi era um homem que orava, Davi era um homem que buscava, Davi era um homem que estava sempre atento à voz do Senhor. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói. Presta atenção no que o Senhor está falando para você. Melhor é o homem longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito, aqui está falando alma, né? Espírito soa como alma. E o que domina a sua alma do que o que toma uma cidade. Melhor para Deus, na visão celestial, na visão divina, é melhor para Deus um homem que tem o autogoverno, o domínio próprio, a resiliência, a paciência que o Senhor está falando com você nesse dia de hoje, do que aquele que vai para a guerra, mata todos e domina a cidade. Para Deus, coloque esses dois homens de juntinho assim, ó, e fala: eu prefiro o que domina a sua alma. Ei, meu Deus, isso é muito forte, querido. Isso é muito forte. É muito melhor para Deus que você domine a sua alma, que você domine o seu espírito, do que você ganhar uma cidade inteira para Jesus. É bem melhor de que você tenha o autogoverno do que você se torne um pregador potente, um levita autêntico. É bem melhor.
É bem melhor. Porque do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você é um tipo de pessoa, um tipo de cristão que não tem domínio próprio e está aí fazendo a obra, né? Para um pouquinho na obra e olhe para você. Lá no Nordeste, né? Lá no semiárido nordestino tem um ditado que eles falam muito, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Ou seja, quer dizer que o ferreiro, ele é bom para fazer para os outros, mas na casa dele não tem um espeto de ferro, tem de pau. Né? Você vai falar de uma manicure, aí a manicure tá lá fazendo as unhas, mas a dela tá, pela misericórdia, ela fez a do cliente, tá aquela coisa linda, mas a dela, aí o que ela fala? Casa de ferreiro, espeto de pau. Você vai falar lá, por exemplo, de um cabeleireiro, ele tá, ou a cabeleireira, né? Tá lá cuidando de um cabelo, cuidando do cliente, o cabelo tá impecável, mas quando olha pro dele, o sangue de Jesus tem poder. Como é que é? Então, como que você é bom para uma coisa, mas você só gera benefícios na vida dos outros, e para você é uma pessoa insensata? Do que adianta você guerrear e morrer na guerra? Do que adianta? São coisas que Deus, ele te faz refletir nesse dia de hoje. É isso que o Senhor fala. Do que adianta eu pregar algo aqui para você e um belo dia você chegar aqui dentro da minha casa e você me ver eu caindo naquele laço de algo que eu estava te alertando? Eu estou pregando hoje, falando nesse devocional de hoje, para você não ser dominado pelos seus impulsos. O que eu entendo? Que essa sexta-feira vai vir situações para mim que vai me gerar atitudes impulsivas. Então, o que eu estou entendendo com o Espírito de Deus? Que eu já vou ficar ligada. Eu não vou agir no impulso. Eu vou parar, pensar. Se for uma situação de que melou lá o calçado de barro, eu vou esperar o barro secar. Se for uma situação... Não importa. Eu estou entendendo o que o Senhor está dizendo. Eu não posso agir no impulso. Eu não posso ser impulsiva. Porque melhor para Deus é um homem que domina a sua alma do que um herói que domina toda uma cidade. Um herói de guerra que domina toda a cidade. Melhor para Deus é um discípulo que domina a sua alma do que um discípulo que ganha 3.000 almas. Do que adianta? Aquelas 3.000 não é melhor do que a sua. Não é. Você precisa entender isso nesse dia de hoje. Você precisa se posicionar diante do Senhor. Ainda em Provérbios, capítulo de número 25 e o versículo de número 28 de Provérbios. Como a cidade sem muro, como uma cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter a sua alma, o seu espírito, seus impulsos. Quando o Senhor usa Salomão, o homem mais sábio de toda a terra, nunca houve e nunca vai haver nenhum homem tão sábio como Salomão. E aí Salomão faz uma comparação aqui, mais uma vez, como ele fez lá em Provérbios 16:32, que como uma cidade derrubada, sem muro nenhum, sem proteção nenhuma, assim é o homem que não domina os seus impulsos. O muro serve para proteger a cidade. Não vou falar do muro da cidade, vou falar do muro da sua casa, vou falar da janela de ferro que você colocou, das grades. Você, morador aqui da cidade de Itabuna, vou falar só da nossa cidade. Você teria coragem, com todos os pertences seus que você tem, e além dos pertences, com a tua família, o teu bom tesouro que é a tua família. Você teria coragem de abrir as suas janelas, sua porta, sua grade, e ir para o seu quarto, se dormir. E não pode levar os filhos para o quarto, não. Dorme você, seu marido, você e sua mulher no seu quarto, e deixa os seus filhos dormindo nos quartos dele, nos lugares dele, com a janela aberta, com a porta aberta, com a grade aberta, as portas do quarto abertas, na violência que nós vivemos nessa cidade. Você teria coragem? Você não teria coragem. Porque eu não tenho coragem. Quando eu vou me deitar, eu certifico logo as minhas portas. E eu oro, Senhor, Deus traz livramento, proteção, nos guarde, nos livre de todo mal, do homem sanguinário e daqueles que queiram prosperar no meu caminho, Senhor. Eu oro todos os dias dessa forma, Senhor.
para que o Senhor venha guardar a minha casa, guardar a minha família, porque eu sei que se o Senhor não guardar, ninguém mais pode guardar. Então, Senhor, a segurança vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas a questão aqui que o Senhor está dizendo é, se você for uma pessoa impulsiva, a sua condição espiritual é essa. Você é um homem, uma mulher, um servo desprotegido, porque como a cidade sem muro é uma pessoa impulsiva. O inimigo, ele pode a qualquer instante tocar em você, por causa do seu desequilíbrio mental, por causa do seu desequilíbrio emocional. Então aprenda a se controlar, aprenda a conter no espírito, aprenda. Entenda isso nesse dia de hoje, você precisa conter. Por quê, pastora? Porque o diabo, o nosso adversário, ele está bramindo como leão procurando a quem tragar. E onde é que ele está, pastora? Ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor está o Senhor. Mas como que o Senhor está ao nosso redor? Ao seu redor, se você é uma pessoa impulsiva. Quem age no impulso afasta a glória de Deus. Quem age no impulso afasta a manifestação da glória de Deus. Jesus subiu ao monte, juntamente com Pedro, Tiago e João, na transfiguração, e ele estava lá batendo um papo, conversando lá com Elias, conversando com Moisés, porque Jesus, ele tem poder no reino dos mortos. Ele tem poder no céu, na terra, no inferno, ele vai onde ele quiser, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onipresente quer dizer que ele vai em qualquer lugar. Eu não posso falar com os meus que já foram, mas Jesus pode. Jesus pode ir onde está aquela pessoa minha que faleceu. Eu não posso. Ninguém pode, humanamente falando. Não tem um ser nessa terra que possa falar com os mortos, a não ser Jesus. Porque ele é o Senhor dos vivos e ele é o Senhor dos mortos. Ele pode. Então Jesus estava lá batendo papo com Moisés, batendo papo lá com Elias, e ali Pedro estava dormindo. E quando Pedro acorda, ele agiu no impulso. Quando ele abre os olhos, que ele vê Moisés, que ele vê Elias, e ele vê a glória do Filho unigênito do Pai, porque Jesus estava numa forma de glória, e ele age no impulso. Ele ali começa a agir no impulso, ele fala, que coisa maravilhosa, Jesus, vamos fazer um trono, 3 tronos aqui, um para tudo, para Elias, para Moisés, vamos ficar aqui. E aí quando ele termina e fala aquela baboseira, aí a glória vai embora. Aí acaba, a transfiguração acabou tudo, aí voltou para o natural. Aí voltou para o natural, e o natural, sabe o que foi que ele teve que enfrentar? Quando eles desceram para o monte, eles foram repreender demônios. Eles foram lidar com a grande confusão. Quando você age no impulso, quando você é uma pessoa impulsiva, quando você é uma pessoa que não para observar o cenário, a situação, quando você não age na empatia, o ato de se colocar no lugar dos outros, você vai lidar com demônios, com principados e potestades. Então, um homem, uma mulher, um discípulo, um servo do Deus Altíssimo, que age no impulso, que não domina a sua alma, não sabe agir no espírito, dominando o espírito, é como uma cidade sem muro, é como uma casa nos dias de hoje, sem nenhuma proteção. Qualquer um pode entrar e levar seu televisor, pode entrar e levar seu computador, seu notebook, pode entrar e levar seus pertences, pode entrar e tirar sua vida, a vida dos seus filhos a qualquer instante, Qualquer instante. Por quê? Porque não tem proteção, porque não tem nenhuma proteção. Mas o Senhor Deus te chama nesse dia de hoje a esperar o barro secar. Espera, tenha paciência. Há tempo para todas as coisas. Provérbios 29, 11. Ainda em Provérbios, capítulo de número 29. Vamos lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Provérbios 29, 11. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. O tolo fala pelos cotovelos, o tolo fica falando besteira o tempo todo, mas o sábio, ele se contém. Que fala demais dá bom dia a cavalo, Ou seja, fica levando coice o tempo todo. Bom dia a cavalo quer dizer isso, Vai alisar um cavalo, você vai levar um coice dele. Você que está falando demais aí, você é um tolo. Às vezes as pessoas que não me conhecem, às vezes não compreendem o meu jeito de ser. Tem lugares que eu não falo, tem lugares que eu fico calada, tem momentos, até na minha casa, tá todo mundo conversando e eu fico só
parada, observando. Porque naquele momento ali eu estou pensando, eu estou agindo com sabedoria, porque às vezes o assunto não vem a calhar, eu estou calada. Porque às vezes a situação não é de você opinar, é de você simplesmente ouvir. Eu fico calada. Tem momentos que eu estou e às vezes... Você está bem? Estou bem, estou ótima. Graças a Deus estou muito bem. Tem momentos que eu não falo alto, tem momentos que eu sussurro, falo bem baixo, porque o momento não é de falar alto, é o momento de falar mais baixo. Isso fala da sabedoria do Senhor. A Bíblia diz, busquei a sabedoria e encontrei. Quando você busca a sabedoria, você encontra. E a cada dia que passa, o Senhor tem me ensinado a ser uma cidade fortificada. E nesse dia de hoje, o Senhor diz para você, decida a não ser mais escravo dos seus impulsos. Queridos, eu sofri muito por agir no impulso. E o Senhor te chama nesse dia de hoje a não agir no impulso. Porque é o tolo que revela os seus pensamentos. É o tolo que fica falando o tempo todo. É o tolo. Quantas pessoas hoje que me conhecem não fazem ideia o que está acontecendo na minha vida. E me conhecem, são meus amigos, são meus discípulos. Do nada, só vai saber de algo que está acontecendo comigo, às vezes, se eu postar na rede social ou se eu, por livre e espontânea vontade, decidir falar. Mas se eu quiser, ninguém nunca vai saber. Eu não estou falando de coisas obscuras, pecaminosas, não, estou falando da minha vida natural, do meu cotidiano, da minha vida comum. Antes eu era uma pessoa muito tola. Às vezes até uma festinha de aniversário dos meus filhos que eu ia fazer, eu ficava naquela coisa, eu chamava e fazia, acontecia. Hoje não. Hoje eu sou aquela pessoa que eu procuro agir com antecedência, na minha, tranquilo, no meu tempo. Às vezes você vê coisas acontecendo na minha vida e fala assim, ué, como que a pastora fez? Não, já estava feito. Eu agi com antecedência, porque Deus tem nos dado sabedoria ao longo do tempo. Tem tirado a tolice, parar de agir no impulso, ter uma vida de planejamento, ter uma vida, sabe, arquitetada no Senhor, planejada, alicerçada no Senhor. Isso faz parte dos frutos do Espírito Santo de Deus. Decida, meu irmão, nesse dia de hoje, não ser mais escravo dos seus impulsos. Quem é uma pessoa impulsiva, ela compra e não consegue pagar. O impulsivo, ele não se planeja. A pessoa impulsiva, ela não tem um planejamento. Ela age só no impulso. A pessoa impulsiva, ela acaba de ouvir, ela já leva para o outro e torna uma fofoca. Isso é o impulsivo, é uma pessoa que age no impulso. O impulsivo, ele não planeja uma festinha de aniversário para o filho. O impulsivo não planeja comprar uma roupa para algo que vai acontecer na igreja. O impossível, ele não planeja nada. Ele deixa tudo para a última hora. Tudo dele na última hora. E tudo que é feito no impulso tem consequências gravíssimas. Tudo que é feito no impulso tira a presença de Deus. Você não precisa agir no impulso. Você precisa agir no Espírito. Você precisa agir com direção no Espírito. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não sou de agir no impulso em relação a nada. Sabe? Às vezes até tem situações que eu vejo que o meu lado impulsivo vai atuar e eu falo, dá licença, preciso sair. E eu saio, porque eu sei que naquele momento, se eu ficar, eu vou fazer besteira, vou falar besteira. Então é melhor eu sair, eu me conter os meus pensamentos. Porque o tolo é aquele que revela os seus pensamentos. O sábio, ele guarda para si até o fim. Ele não revela para ninguém, ele fica na dele. Ele guarda ali no seu coração e ele coloca tão somente no Senhor. Você precisa sair desse ciclo vicioso e parar de agir no impulso, deixar as coisas para a última hora, deixar as coisas dessa forma. Você precisa ter um planejamento, você precisa agir em direção ao Espírito Santo de Deus. Amém? Provérbios 29:11 fala a respeito disso. O tolo que age dessa forma. Olha o que diz aqui Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Quando fala do desejo, fala dos impulsos da carne. O Senhor diz para você, haja no Espírito e não faça a vontade da carne. Carne é alma. Aquele que não domina a sua alma, aquele é uma pessoa tola. Aprenda a ter postura, aprenda a ter disciplina espiritual. Aprenda a colocar a sua alma na disciplina espiritual. Aprenda a conter-se no Espírito de Deus. E Gálatas 5:22 e 26 fala, mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei.
Você não está debaixo da lei. Quem age no impulso é quem está debaixo da lei. Acha que tem que dar sempre uma resposta à altura. E às vezes a altura do outro não é a sua altura. Talvez ele está lá embaixo. Você vai ter que descer o seu nível. Você vai ter que perder unção. Você vai ter que perder galardão para você descer. Você vai ter que se rebaixar a posição daquela pessoa. Sabe? Não vale a pena agir no impulso. Não vale a pena você se desgastar para explicar. Às vezes eu tô falando coisa com pessoas, esse dia eu tava tratando com alguém, e aí eu falei uma vez, a pessoa, mas... Aí eu falei de novo, ela questionou. Aí eu saí. Saí, e a pessoa veio atrás de mim falando, mas isso, aquilo, outro. Eu falei, do que vai adiantar eu lhe explicar algo que você não quer entender? Eu não vou me rebaixar. Então dá licença, por favor. Saí e larguei. Deixei lá. A melhor resposta, querida, é aquela que a gente não dá. Eu não vou me desgastar agindo no impulso. Não vou. Não vale a pena. Os frutos do Espírito, querido, e o que eu mais amo é a mansidão e a temperança. Aprenda a ser manso, aprenda a ser temperado. Saiba a hora de falar, saiba a hora certa de agir, espere o barro secar. Amém? Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiciosos, vangloriosos, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Se você vive no Espírito de Deus, se você vive, você não tem que agir no impulso. Você não tem que agir no impulso. Decida não ser mais escravo dos seus impulsos. Melhor é o homem longânimo do que o homem de guerra. Melhor é o servo fiel que age na temperança, na longanimidade, do que aquele que vence todas as guerras. Do que adianta você vencer essas guerras aí? Aí eu bati no peito assim, ó, eu tenho razão. Sabe o que eu mais amo? Quando eu dou a razão. Pode ficar com a razão. Porque Jesus, ele é assim. E depois a pessoa vai ficar com a razão, ela vai fazer o que com essa razão? Me explica aí. Ela vai ficar com vergonha. Porque ela questionou tanto por uma porcaria, por algo que às vezes é fútil. Pode ficar. Então, queridos, aprenda hoje, dentro desse dia de hoje, sabe? Nessa sexta-feira linda que o Senhor está preparando para você, a não ser mais impulsivo. Não compre aquilo que você não pode pagar, não prometa aquilo que você não pode cumprir, não diga que você vá se você não pode ir, não cobre dos outros aquilo que você não é capaz de dar. Não haja no impulso. Tenha uma vida de planejamento, seja mais resiliente e haja na empatia. Não tente achar que Deus está procurando um rendimento, Deus está procurando uma posição. Porque dele é a terra e a sua plenitude. Se ele quiser, ele salva todos agora. Agora, se ele quiser, ele resolve tudo agora. Então, bote uma coisa na sua cabeça. Você não pode resolver. O que você pode é se conter e superar todas essas coisas e agir no Espírito Santo de Deus. Procure agir no Espírito. Procure agir no Espírito. Vamos cercar a sua vida com a presença do Senhor. Mais uma vez, torne-se uma cidade forte. Porque o homem que não domina a sua alma é como uma cidade sem muro. Pode ser destruído a qualquer instante. Se você não aprender a dominar os seus impulsos, você pode ser destruído. A escravidão do impulso está te tirando da presença de Deus. E você precisa agir no Espírito e não na carne. Amém? Graças a Deus. Vamos consagrar o Senhor mais um dia. Consagrar o Senhor mais uma hora. Consagrar o Senhor, sabe? Tudo que nós temos. Vamos entregar tudo a Ele. Vamos deixar Ele agir. Verdadeiramente. Vamos deixar Ele agir. Não tome mais decisões precipitadas nesse dia de hoje. O Senhor diz para você, eu imploro, não faça mais isso. Você sabe os danos que você já passou, você sabe as consequências, você sabe os prejuízos de agir no impulso. E hoje é o dia de você agir no Espírito, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor por essa palavra, agradecendo ao Senhor pela graça de poder ouvir o Espírito Santo mais uma vez nesse dia de hoje. Pai de amor, de graça e misericórdia, no nome santo e precioso do Teu Filho Jesus Cristo, eu oro agora pela Sua igreja, pelo Seu povo. Eu oro por esta alma aflita, angustiada, preocupada, Senhor. Meu Deus, põe Tuas mãos sobre ela agora, Senhor. Meu Deus, visita
as necessidades. Visita, Senhor, o que está inquietando, Senhor. Deus, põe em tuas mãos agora, traz o domínio próprio, o autogoverno, tira do impulso, Senhor. Tira dos laços, Senhor, o laço do passarinheiro, Pai. Põe em tuas mãos, Espírito Santo, para que essa pessoa possa, meu Deus amado, glorificar e exaltar o seu santo nome neste dia de hoje, Pai. Eu oro abençoando todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e consagrando ao Senhor mais uma sexta-feira, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Shalom.